Muito boa noite, muito obrigado por assistirem estas conferências. Este é mais um tema do curso de conhecimento de si mesmo que estamos passando de forma virtual nas terças e quintas-feiras. Também passamos por chamada de vídeo nas quartas, sábados e domingos. Também temos presencial aos domingos. E o nosso contato para as pessoas que queiram se comunicar conosco e obter algum material, que nós temos alguns PDFs, tirar dúvidas, enfim, para interagir conosco, o nosso contato, o WhatsApp, é este aqui, 55, que é o Brasil, 62, a região, o número é 991 929355. Esse é o nosso contato WhatsApp para esclarecimentos, para tirar dúvidas, enfim, para interagir conosco. Meu nome é Pedro e sou instrutor deste curso. Estou aqui para passar o tema número 42 do temário de 50 conferências da fase A. Nós temos um segundo temário, que é uma fase B, com mais 25 temas. O objetivo destes ensinamentos é que nós possamos despertar a consciência e adquirir um conhecimento superior, não apenas um conhecimento intelectual. Então, a propósito, o tema de hoje, nós vamos abordar os dois tipos de conhecimento, que é o conhecimento subjetivo e o conhecimento objetivo. Então, para nós para começar a nossa compreensão, nós vivemos, ou existem dois mundos. Existe o mundo físico, que nós podemos palpar, podemos ver, podemos comprovar fisicamente. E então, nesse mundo, no mundo físico, as coisas são tudo é passageiro, tudo passa, tudo nasce e morre. É o mundo da nossa personalidade. Então, nesse mundo, nós adquirimos um conhecimento, e adquirimos através de livros, de conferências, estas mesmas conferências que nós aprendemos aqui é de forma subjetiva. Então, é no mundo exterior. Tudo é passageiro. Então, este conhecimento adquirido neste mundo é subjetivo, porque quando nós perdemos o corpo físico e retornamos em uma outra existência, esse conhecimento não retorna conosco, porque ele morreu. Era um conhecimento de memória apenas. É um conhecimento superficial, que se adquire lendo e se grava na memória. Nós temos a nossa personalidade, que formamos também essa personalidade
imitando as pessoas, e essa personalidade também é passageira e morre com a morte do corpo físico. A personalidade aos poucos também morre e esse conhecimento é perdido. Então, esse é o conhecimento subjetivo. Então, geralmente nós confundimos o subjetivo com o objetivo. Nós dizemos que pensamos, a humanidade pensa que as coisas físicas são objetivas. Tudo o que há no mundo físico se pode palpar, se pode ver, se pode pegar, se considera objetiva. E o mundo interno, as coisas que não se pode palpar, se diz que é subjetivo. Porém, o nosso ser, as nossas partes internas, estão no mundo interno. E isso é objetivo, é real. Isso não passa. O nosso ser não passa. A nossa essência não passa, nunca morre, é real. Então, é objetiva. E nós geralmente confundimos, invertemos essas informações, acreditando que o que nós podemos ver, palpar, pegar, tocar, movimentar é objetivo e na realidade é subjetivo. Então, o conhecimento adquirido desde a pré-escola, o ensino médio, o ensino fundamental, a universidade, enfim, todo o conhecimento adquirido em escolas é um conhecimento subjetivo, porque é adquirido de memória. Se grava na memória, se aprende de memória, se decora na realidade. Então, esse conhecimento é o conhecimento subjetivo. Porque quando se perde o corpo físico, esse conhecimento se perde também. E quando se retorna a uma nova existência, precisa novamente estudar tudo de novo. E assim sucessivamente. Em todas as existências se aprende e com a morte se perde. Esse conhecimento é perdido. Então, esse conhecimento é subjetivo. E o outro mundo que existe é o mundo interior. É o que nós não podemos palpar fisicamente, não podemos tocar, não podemos ver fisicamente. Porém, esse mundo é mais real, ou é real, porque não passa. As coisas nesse mundo não são passageiras, não são perecíveis. Já no mundo físico tudo é perecível. Então, nós temos no nosso mundo interior, a nossa constituição. Nós somos constituídos pelo corpo físico, por 3% de essência, e 97% da nossa essência está presa nos defeitos. Nós temos 3% da nossa essência livre e adormecida, e temos os 97% que estão presos nos defeitos psicológicos e, por consequência lógica, estão
adormecidos também. Então, nós, para adquirir o conhecimento verdadeiro, precisamos despertar a consciência. Precisamos despertar esses 3% que temos livres. E os 97% precisamos antes liberar para despertar. Então, não é possível despertar a consciência sem antes liberar. E para liberar é preciso, então, eliminar os defeitos psicológicos. Então, na essência, nessa nossa essência, nos 3% e nos 97%, nos 100% da nossa essência, está latente todo o conhecimento do universo. E esse conhecimento é objetivo, porque quando se faz esse trabalho, se adquire esse conhecimento, e esse conhecimento não se perde com a perda do corpo físico. Esse conhecimento permanece para uma outra existência. Então, esse é o conhecimento objetivo, que é um conhecimento da consciência. E esse conhecimento está latente na nossa essência. Porém, como a nossa essência está 3% livres, porém adormecidos, e o restante, que são 97%, estão presos e adormecidos, esse conhecimento está latente na nossa essência. E para adquirir esse conhecimento, que é nato da essência, nós precisamos morrer e nascer. E para isso, com isso, nós vamos nos conectar com o nosso ser, com o nosso real ser, o nosso Pai interno, que estamos desconectados, estamos desconectados por esse fato de termos desenvolvido os defeitos psicológicos. Então, com isso, nós fomos desconectados do nosso ser. Então, para nos reconectar com o nosso ser e adquirir esse conhecimento e ter acesso a esse conhecimento, nós precisamos eliminar os defeitos psicológicos e nascer espiritualmente. E então, o trabalho que nós temos que fazer é eliminar os defeitos psicológicos, liberar a nossa essência, que está presa, 97% da nossa essência está presa nos defeitos psicológicos, nos 7 pecados capitais. E então, na essência está o conhecimento verdadeiro, o conhecimento objetivo. Então, para fazer esse trabalho, nós primeiro precisamos aprender nos auto-observar. Então, para nos auto-observar, nós precisamos então colocar em atividade esse 3% de essência que temos livre e que está adormecido por falta de uso, e porque nós estamos fascinados com as coisas do mundo físico. Então,
esses 3% que estão aí, um átomo do Pai, outro átomo do Filho e outro do Espírito Santo. Então esses 3% estão adormecidos e nós precisamos colocá-los a trabalhar, despertar esses 3% que se desperta trabalhando, com esforço, se coloca então esses 3% ativos e vai se despertando esse 3%. Então, primeiro, precisamos despertar a consciência desses 3% de essência que temos, livres. Então, com esses 3%, com essa pequena porcentagem de defeitos, nós podemos começar o trabalho de conhecimento de si mesmo, porque o objetivo da nossa existência é conhecer a nós mesmos. Então, nós podemos recordar aquela frase que diz: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Porém, primeiro nós temos que nos conhecer a nós mesmos. E para nos conhecer a nós mesmos, precisamos primeiro dar início a esse trabalho, o trabalho de autoobservação. Então vamos observar os nossos 5 centros, que é por onde os defeitos se expressam, que é o centro sexual, o centro instintivo, o emocional inferior, o centro intelectual inferior e o centro motor. Então é por esses centros que os defeitos se expressam em nós. Então, para ver os defeitos, para comprovar, para perceber, é preciso então colocar esse 3% de essência a trabalhar na autoobservação e observar o que eu penso, por que penso, qual é o objetivo de pensar isso ou aquilo, de onde vem esse pensamento. Então, eu descobrindo de onde vem esse pensamento, que nós vamos perceber que esse pensamento vem de um defeito ou outro. Ele vem de algum desses 7 pecados capitais, porém de forma sutil, de forma quase imperceptível. Nós não vemos porque esses nossos 3% de essência estão adormecidos. Porém, se nós colocarmos ele ativo, nós vamos ver, vamos perceber um pensamento e vamos poder analisar esse pensamento, fazer uma autoanálise e ver de onde vem, de qual detalhe de defeito esse pensamento vem. Então, a origem dos pensamentos vem de algum defeito, está na nossa psique, e algum defeito gera um pensamento, um desejo. As nossas frustrações, as nossas preocupações, enfim, tudo o que acontece na máquina humana, nos 5 centros, nós vamos perceber através desse sentido, que é o sentido da autoobservação.
E encontrado, percebido esse defeito, percebido esse pensamento que tem origem em um defeito, nós vamos identificar o defeito. Um pensamento, assim, um ressentimento que nós recordamos de uma pessoa por qualquer coisa que nós tenha pensado que ela fez para nós, talvez. Então isso fica um ressentimento e de quando em quando isso vem à nossa memória. Então esse pensamento tem origem em um defeito. Aí vamos descobrir qual o defeito. E com conhecer, com saber de onde vem, nós já podemos e devemos pedir à nossa Mãe Divina, porque nós temos essa Mãe Divina dentro de nós, temos um átomo que é da Mãe Divina, e então essa Mãe Divina vai, se nós pedirmos, nós realmente reconhecemos que é um defeito, que é um erro e queremos eliminar esse erro, nós pedimos a essa Mãe, com força, Mãe Divina, elimine esse defeito, mate esse defeito, desintegre esse defeito. Podemos pedir que mate, que elimine ou que desintegre, como que. Então a Mãe Divina vai eliminar, se nós temos realmente compreendido que é um defeito, estamos arrependidos, não queremos mais esse defeito, ela vai eliminar. E ao eliminar, vai liberar alguma partícula de essência. E essa essência tem um conhecimento. Essa essência vai nos permitir o acesso aos mundos internos, às dimensões ocultas, que para nós e para a humanidade se considera subjetivo. Porém, para a consciência não é subjetivo, para a consciência é objetivo. Então, esse trabalho se faz com todo o funcionalismo da máquina humana, da nossa psique. Nós vamos observar o que nós pensamos e fazer um trabalho, fazer uma análise. Vamos observar o que nós sentimos por alguma pessoa ou por algum anseio, algum desejo que nós queira, alguma coisa material que se queira com força, nós vamos então analisar por que eu quero isso, por que eu tanto me preocupo com isso, por que eu sofro por isso, por falta disso. Então vamos analisar e vamos perceber que talvez venha de um defeito, talvez da cobiça, porque para viver não é necessário tanta coisa. Na verdade, se vive com pouco e se vive com muito. E muitas vezes, o muito se torna prejudicial. E o pouco é o suficiente. Então, nós analisando isso, nós vamos ver talvez que isso venha de algum defeito desse daí, da cobiça, algum desejo que nós queira com muita força alguma coisa. Então vamos analisar. E se nós percebemos que o mais importante é o trabalho sobre nós, isso nós vamos descartando
Então, quando compreendemos isso, nós podemos pedir a morte desse defeito que a Mãe Divina vai eliminar. E também, ao eliminar, libera uma parte de essência. E isso vamos fazer com tudo, com o que nós falamos, vamos observar, vamos nos autoanalisar o que falamos. Por que eu quero falar tal coisa? Porque eu disse tal coisa a alguém há algum tempo atrás, algumas horas atrás. Então, esse trabalho se faz em todos os centros. Um desejo sexual, se vê uma pessoa do sexo oposto e se sente atração sexual. Então, se nós compreendemos que com este trabalho nós devemos deixar de fornicar, então esse desejo sexual, essa atração sexual, com certeza vem de um defeito desses 7 pecados capitais, que é a luxúria, o desejo sexual desenfreado, fora de hora, fora do lugar e sem controle. Então podemos e devemos pedir a morte desse desejo, e ao eliminar, se nós realmente compreendemos, a Mãe Divina vai eliminar, porque nós estamos pedindo, ela vai eliminar e liberar uma parte da essência. E, então precisamos morrer psicologicamente para adquirir, para ter acesso a esse conhecimento objetivo, que é o conhecimento da consciência, que é o real, o conhecimento real. E em segundo lugar, não por importância, mas por um item. O primeiro item é morrer psicologicamente. O segundo item é nascer psicologicamente, espiritualmente, perdão. Nascer espiritualmente. Então, nascer espiritualmente é criar os corpos internos, regenerar o corpo físico, o corpo vital, criar o corpo astral, solar, o corpo mental, solar e o corpo causal. Então, com a criação desses corpos, nós vamos ter acesso consciente a essas dimensões e assim adquirir o conhecimento verdadeiro, o conhecimento objetivo. Então, com a criação desses corpos, com esse nascimento, com o nascimento, nós vamos regenerar o corpo físico, o corpo vital, o astral, o mental e o causal. E ao criar o corpo causal, nós vamos nos conectar o que é inferior ao superior, que é o processo do religar. Vamos nos religar. E é religar porque nós estivemos ligados há muito tempo, estivemos ligados e nos desligamos. Fomos desligados justamente pela fornicação. Então, a causa dessa caída aqui nesse processo, então, é o que se chama a caída do homem, do Éden. O homem caiu, e caiu pela fornicação. Então agora, se nós deixamos de fornicar, criamos os corpos
solares, voltamos ao Éden, voltamos a nos conectar com o nosso ser. E o nosso ser tem todo o conhecimento do universo. Então, se nós nos conectamos a ele, nos reconectamos, esse conhecimento estará disponível para nós. E com a criação desses corpos, nós vamos tendo acesso às dimensões superiores. Porque hoje, da forma que nós estamos, nós vivemos na linha horizontal apenas, vivemos desde o nascimento até a morte. E se nós criamos esses corpos, nós vamos então nos desenvolver na linha vertical, que é em direção ao nosso ser. E para isso, precisamos morrer psicologicamente, eliminar os defeitos, liberar a nossa essência, liberar esses 97% de essência que estão presos e despertar a consciência dessa essência. Então, tornar 100% de consciência. Então, com isso, se tem acesso ao conhecimento verdadeiro. Então, o conhecer é diferente de crer. Então, o conhecimento subjetivo, nós lemos, escutamos e cremos. E nós podemos dizer que crer e não crer dá na mesma. É a mesma coisa, não muda nada. Se nós cremos em algo ou não cremos em algo, não vai mudar. O que vai ser a mesma coisa. Então, conhecer, esse conhecimento subjetivo que se adquire morrendo psicologicamente e nascendo espiritualmente, criando os corpos internos, esse conhecer não é crer, não é apenas um conhecimento intelectual, é um conhecimento palpável, conhecimento que se experimenta nos mundos internos, que se experimenta nas dimensões superiores, na quinta dimensão superior, na sexta e na sétima dimensão. Então, já na quarta dimensão, também vamos adquirir um conhecimento, que é a quarta dimensão, como já vimos, é a dimensão Ginas. Se pode, então, viajar por essa dimensão em estado de Ginas. Então, o conhecer é diferente de crer. Com conhecimento subjetivo, nós estamos dependentes de crer ou não crer. Estamos escravos, uma opção. Nós optamos por crer ou não crer. Já o conhecimento objetivo, nós experimentamos. A consciência desperta vai experimentar a verdade nos mundos internos. E então, no mundo causal, que é a sexta dimensão, nós vamos perceber a causa de todas as coisas. No causal está a causa de tudo que existe no mundo físico. E nós só teremos acesso a esses mundos com os corpos solares. Ao criar os corpos solares, vamos tendo acesso à quinta dimensão, podemos viajar, sair do corpo físico à vontade, viajar a qualquer lugar nos astros, qualquer lugar do universo se pode viajar, então, e
conhecer, palpar, ver que realmente existe isso e existe muito mais do que isso. E se volta ao mundo físico com esse conhecimento, então esse conhecimento é particular. Nós podemos falar para outra pessoa pode nos falar. Para ela é um conhecimento, um mestre que nos fala sobre muitas coisas. Para ele é um conhecimento objetivo, porém para nós, escutamos dele, é subjetivo, porque diz que o mestre disse. Nós cremos no mestre, mas não vimos nada. Nós cremos nele, porque confiamos nele, mas isso não é um conhecimento objetivo. Isso é, para nós, subjetivo. Então, para adquirir esse conhecimento objetivo, nós precisamos morrer psicologicamente e nascer. E para morrer, já explicamos, e nascer, o nascimento é sexual. Então, para nascer é preciso praticar magia sexual sem fornicação com uma pessoa do sexo oposto, naturalmente. E assim criar esses corpos internos, que esse é o nascimento espiritual, é o segundo nascimento. E, então, estes ensinamentos são para que nós aprenda a fazer esse trabalho de conhecer a nós mesmos e conhecer o universo e os deuses. Muito obrigado e até a próxima.